Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre o Barroco no Brasil. Então, bora comigo! O Barroco no Brasil ele é tardio, pois ele vai ocorrer nos séculos 18 e 19. Nesse período, a Europa já tinha retomado o modelo clássico, tá? Devemos associar o Barroco a duas áreas de desenvolvimento econômico. Primeiro, o ciclo do açúcar, depois do ouro. No açúcar, mais o Nordeste, Pernambuco, Salvador. Enquanto que no ciclo do ouro, logicamente, o grande destaque é para Minas Gerais. Então vamos ver as características do Barroco brasileiro. Outra coisa importante é que o Barroco está muito associado à Igreja Católica aqui no Brasil. Nas igrejas, nas missões jesuíticas, mas não só na igreja, temos também um Barroco em câmaras municipais, cadeias e até em casas de pessoas poderosas e ricas do Brasil, colônia e império. Missões ou reduções são aldeamentos jesuíticos. Ali os jesuítas catequizavam os índios, os protegiam contra a escravidão e também exploravam a mão de obra indígena na extração das drogas do sertão. O destaque é para o sul do Brasil, as regiões missioneiras, tá? Nessas regiões aí temos uma mistura do estilo barroco com o estilo românico, principalmente porque os construtores ali, na verdade, a maioria são de origens europeias. Vamos analisar então um pouco essa arquitetura barroca. O que vocês estão vendo são ruínas, pessoal, da igreja de São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul, tá? Ela foi iniciada pelo arquiteto jesuíta italiano Gian Battista Primoli em 1735, tá vendo? Século XVIII, barroco mais tardio. A construção durou mais ou menos uns 10 anos até ser concluída aí. A estrutura dela, turminha, toda de pedra de arenito, vai diferenciar da maioria das igrejas missioneiras da época, né, que possuía uma estrutura de madeira para sustentar a cobertura. O seu interior era ricamente ornamentado com pinturas, esculturas de madeira policromada. Em 1940, o local passou a abrigar o Museu das Missões. Então fica a dica aí para um belo passeio. Quem projetou o museu foi o Lúcio Costa, o arquiteto que participou junto com o Niemeyer lá da construção de Brasília, tá? Estão no museu cerca de 100 estátuas de madeira policromada, provenientes de várias missões, além de sinos e peças de arenito. Trata-se, galera, de um conjunto de obras de arte da região missioneira produzidas segundo princípios europeus, mas olha que bacana, mas ela foi realizada pela mão de obra criativa do índio Guarani. A partir do século XVII, com o ciclo do ouro no Nordeste brasileiro, a riqueza ali cresceu muito. Mas é no século XVIII, na capital Salvador, a capital da colônia, né, pessoal? A primeira capital do Brasil, que nós teremos um grande desenvolvimento do barroco, com igrejas belíssimas, riquíssimas, tá? Veja bem, o eixo econômico do açúcar é o Nordeste. Daí a capital, Salvador, né, ficar ali também, você fiscaliza melhor. Então, para a coroa era muito importante você ter a capital próximo ou no eixo econômico, no caso Salvador. E logicamente que essa riqueza toda, esse desenvolvimento, esse polo econômico, também contribuiu para o desenvolvimento no barroco ali da região. Vamos ver algumas obras então do barroco brasileiro ali em Salvador e no Nordeste brasileiro. Esta igreja aí que vocês estão vendo é a igreja de São Francisco de Assis, lá em Salvador, que já foi considerada a igreja mais rica do Brasil. Ela foi erguida em 1708 e o seu interior é todo revestido de talha dourada e a parte externa dela, a fachada, ela é esculpida em pedra. No interior dessa igreja, galera, esse imenso dourado que recobre as colunas, os ornamentos dos altares e as paredes, eles são complementados por painéis que decoram o teto da nave central. Realmente, uma das igrejas mais belas do Brasil. O espaço interno vai dividir-se em 3 naves, tá? Uma central e 2 laterais.
Esta aí é a fachada da igreja de São Pedro dos Clérigos, lá em Recife, Pernambuco. Essa igreja apresenta, externa e internamente, galera, alguns aspectos arquitetônicos que chamaram a atenção dos estudiosos, né, da arquitetura ali colonial brasileira. Por exemplo, em seu exterior sobressai a portada barroca, trabalhada em pedra, e a verticalidade do edifício, incomum nas igrejas brasileiras do século XVIII. Em seu interior destacam-se o púlpito, os altares entalhados em pedra e o teto pintado por João de Deus Sepúlveda, que é considerado o maior pintor pernambucano do século XVIII. No século XVIII começa o ciclo do ouro. E o ciclo do ouro ele vai deslocar o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, para o Centro-Sul brasileiro. Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, os paulistas são bandeirantes também, lembram disso? Tá? E logicamente, Portugal, sabendo disso, vai transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Na época era Marquês de Pombal, né, o primeiro-ministro português ali. Porque todo esse ouro ele saía pelo porto do Rio de Janeiro. Então ficaria muito mais fácil fiscalizar toda essa região mineradora com a capital aqui no Sudeste, não mais lá no Nordeste. E logicamente que essa transferência da capital, esse deslocamento deste econômico, vai também provocar um boom do barroco no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, dando uma olhadinha aí no Aqueduto da Carioca, que hoje o pessoal conhece como Arcos da Lapa. Localizado no bairro da Lapa, região central do Rio de Janeiro, pessoal, essa construção, hoje em dia, ela é mais usada, é usada na verdade, como via para bondinhos do tradicional bairro de Santa Teresa. Famosa por suas ordens de arcos superpostos, foi feita à base de granito brasileiro e argamassa de cal, areia e azeite de peixe. O aqueduto do Carioca, ele servia, galerinha, para levar as águas do rio Carioca até o Largo da Carioca, resolvendo o problema ali de falta de água na cidade. A construção importante da época também é a igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Esse projeto, atribuído ao engenheiro militar José Cardoso Ramalho, é muito importante, pois ele constitui uma das primeiras plantas da igreja barroca brasileira com uma nave poligonal. Merece destaque também o Mestre Valentim, que é considerado por muito, né, no mesmo padrão, no mesmo nível de Aleijadinho. As obras que o Mestre Valentim fez para praças e jardins públicos permitem classificá-lo como um importante paisagista daquele século, mas sua produção mais abundante encontra-se espalhada por muitas igrejas do Rio de Janeiro. A igreja da Ordem Terceira do Carmo, a igreja de São Francisco de Paula e também a igreja de Santa Cruz dos Militares. Para esta última, por exemplo, né, o Mestre Valentim esculpiu em madeira imagens de São Mateus e São João Evangelista, que hoje encontram-se no Museu Histórico Nacional. Mas é, sem dúvida alguma, no Barroco de Minas Gerais que encontraremos a busca de uma arte brasileira, uma arquitetura que vai usar a taipa de pilão, uma escultura que vai usar a pedra-sabão, além dos tons azuis e vermelhos do mestre Ataíde. Agora sim, nós chegamos no auge do barroco brasileiro, o barroco em Minas Gerais, com destaque, sem dúvida alguma, para Aleijadinho. Vamos ver algumas de suas obras então. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, galera, viveu de 1730 até 1814. O seu projeto para a igreja de São Francisco, em Ouro Preto, por exemplo, bem como a construção dessa igreja, expressa uma obra de arte plena e muito harmoniosa. Desde a portada, com medalhões, anjos e fitas esculpidos em pedra-sabão. Um belíssimo trabalho de Antônio Lisboa. O visitante lá tem certeza de que está diante de um artista muito especial. Depois, a contemplar a talha dos altares e a surpreendente decoração do teto da Capela Mor e do arco do cruzeiro, o observador reconhece um estilo barroco com características próprias. Não é mais o interior excessivamente revestido de talha dourada, mas um ambiente mais leve, e que paredes brancas fazem fundo para esculturas repletas de linhas curvas, motivos florais, anjos e santos.
Pessoal, pedra-sabão é uma rocha de pouca rigidez, muito comum em Minas Gerais e bastante usada pelos escultores da região no século XVIII, tá? Sem dúvida, Aleijadinho foi o maior gênio do barroco brasileiro. As suas obras marcadas por simplicidade, por cores, por leveza. Também é um gênio na escultura, veremos já já algumas esculturas dele. Também quero destacar para vocês o mestre Ataíde, esse grande pintor brasileiro que vai trabalhar com tons azuis e vermelhos, como nesse teto aí. Merece destaque também o mestre Ataíde. Essa pintura ela está no teto da igreja de São Francisco de Assis, lá em Ouro Preto. E a pintura do mestre Ataíde revela um domínio excepcional da técnica, da perspectiva. Como já vimos, né? Lembra nas outras aulas sobre barroco na Itália, fora da Itália. Ali encontra-se principalmente em forro das igrejas, mas também pode ser encontrada nas telas e nos painéis pintados para as sacristias e as paredes laterais. Ataíde realizou pinturas para a igreja de Santo Antônio, Santa Bárbara, para a igreja da Ordem Terceira de São Francisco, Ouro Preto, e para a igreja de Nossa Senhora do Rosário e Mariana. Apesar de não ser um artista tão reconhecido no Brasil, tem uma grandiosidade maravilhosa nas suas pinturas e em suas perspectivas. Aleijadinho também foi um gênio na escultura. As suas obras em pedras de sabão são reconhecidas como patrimônio da humanidade, com destaque para os profetas lá em Congonhas de Campo. Vamos dar uma olhadinha então nesse belo conjunto escultório aí. Vocês estão vendo aí, galera, o adro e a fachada do Santuário de Bom Jesus, de Matozinhos, com os 12 apóstolos de Aleijadinho, lá no Morro Maranhão, em Congonhas do Campo. Na ladeira que dá de frente para a igreja, compondo todo esse conjunto arquitetônico do santuário, foram construídas 6 capelas, 3 de cada lado, chamadas de Os Passos da Paixão de Cristo. Em cada uma delas, um conjunto de esculturas, estátuas em tamanho natural, narra o momento da paixão de Cristo. Dessas esculturas talhadas em madeira, destaca-se sempre a figura de Cristo, seja pelo ar de atenção e expectativa no momento da oração no horto, seja pela aparência de perplexidade e dor no caminho do Calvário, ou seja ainda pela expressão do sofrimento final no momento da crucificação. Na verdade, as esculturas de Aleijadinho para o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos formam um momento único de forte comunicação de emoções religiosas e de beleza plástica dentro da arte brasileira. Bem, mas com toda essa genialidade, Aleijadinho não teve o seu reconhecimento como deveria ter tido na época. Talvez por ser mestiço, por sofrer uma série de preconceitos. Mesmo com problemas físicos, né, conseguiu fazer belíssimas esculturas até praticamente o final de sua vida. Galera, mas sem dúvida alguma, começa aí o movimento estético, artístico, em busca de uma arte mais brasileira, uma arte mais nacional. A partir daí, a arte nacional, sem dúvida alguma, não será mais a mesma. Então, meus amigos, alunos e amantes da história, um beijo para todos e viva a história da arte.